A graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esperar os irmãos entrarem aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz, amém? Glória a Deus, irmãos, vai aí comunicando aos outros aí que já entrou, que já começou a nossa live, a graça e a paz a todos, amém? Os irmãos estão bem? Como é que estão os irmãos aí? Sejam bem-vindos aí a nosso culto online de quarta-feira. Estamos hoje aqui, dia 22/4, já estamos há um mês praticamente aí nesse isolamento social, e estamos aqui agora para ministrar uma palavra a respeito nosso, né? Tivemos aí 21 dias de campanha debaixo das suas asas, e hoje nós estamos aqui, acabou a campanha no domingo, e nós voltamos a nossos cultos de quarta e culto no domingo, ok? Então hoje nós estamos aqui, quarta-feira, 8 horas estaremos aqui até o final do isolamento, e no domingo às 6h30, ok? Então você que está aí, já comunica os outros, diga, irmãos, começou lá o nosso culto, vamos assistir o culto, e aí divulgue aos irmãos aí, amém? Glória a Deus, estamos aqui mais um dia para falar da palavra preciosa de Deus, para falar algo do Senhor a respeito da palavra do Senhor, que Deus ele traz ao nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, dizer aí a Ele o quanto nós amamos a presença dEle, o quanto nós amamos a Ele. Vamos aí declarar o nosso amor infinito ao nosso Deus, declarar que Ele é a pessoa mais importante para nós, pois nós precisamos dEle, nós dependemos dEle, e tudo é dEle, e por Ele, e para Ele. Para Ele são todas as coisas. Então diga para esse irmão, tudo é dEle, por Ele e para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, por estarmos aqui mais um dia ouvindo a Tua palavra, Deus. Pai, que nessa noite o Senhor venha abrir o nosso entendimento, trazer revelação, ó Pai amado, traz sabedoria, Deus, para que nós possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas que nós possamos também praticar a Tua palavra, praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por cada vida que está neste lugar, por cada vida que está na nossa igreja, Deus amado, que o Senhor venha abençoá-las grandemente, ó Deus, que hoje, ó Deus, o Senhor derrame da Tua graça, derrame da Tua paz, derrame, Senhor, das Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a tomar posse da bênção. Ensina-nos, ó Deus, a tomar posse, ó Deus, das Tuas promessas, ó Deus, sobre nossa vida. Deus amado, que o Senhor, nessa noite, venha nos trazer revelação, que o Teu Espírito venha nos trazer revelação da Tua palavra, sabedoria, pois nós queremos aprender e compreender e colocar em prática cada coisa dita, cada palavra ministrada e cada orientação passada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Hoje nós iremos ministrar uma palavra muito interessante, muito boa. Amém? A palavra está lá em 1 Coríntios, então abra a sua Bíblia aí, lá no livro lá na carta, né, de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ok? 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 10. Nós iremos aí falar de uma palavra muito interessante, muito boa, e aí que vai, de fato, falar aos nossos corações, amém? Irmãos, ontem teve uma ministração, né? Eu acabei não divulgando para os irmãos, mas é importante vocês assistirem, amém? Tá? Vocês depois procurem lá no YouTube, depois dessa live eu vou colocar o link aqui, vou procurar o link e eu coloco no grupo da igreja, tá bom?
Você procura, se você puder, lá no YouTube, o canal do pastor Silvio Lacerda. E aí você vai ver um vídeo de ontem que ele fez sobre afiando o machado. É um vídeo muito interessante, falando de célula, falando de quebra-gelo. Então, amado, é muito bom, muito interessante você assistir. E hoje à noite, às 10 horas, tem outra, ok? Tem outra ministração a respeito desse afiando o machado. Então hoje vai falar sobre louvor e adoração na célula. Então seria muito interessante você entrar logo mais na hora que for começar a live. Ele está fazendo a live pelo Instagram, que nem diz o pessoal, né? O Instagram, e está pelo YouTube. Ontem não teve como fazer pelo YouTube e foi só pelo Instagram. E dizem que o pessoal falou que ia fazer pelo Face, mas eu acho que é só YouTube e Instagram. Então eu vou colocar o link aqui, depois o nome dele para vocês procurarem lá. Você que não tem Instagram, é muito simples. Você baixa o aplicativo, instala, cria uma conta, até, se eu não me engano, até com o login do Facebook você consegue entrar, ok? Aí você assiste lá, Pastor Silvio Lacerda. Não vai estar PR, vai estar Pastor. Então você escreve Pastor Silvio Lacerda e você assiste lá hoje a respeito do Afiando Machado, tá certo? Então, depois eu vou colocar aqui o link para você assistir o Afiando Machado. Muito bom, muito interessante a respeito de célula, ok? Então, dado o recado, irmãos, pega aí a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, certo? Ao povo de Corinto. Então, 1 Coríntios 1, verso 10, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Aqui, irmãos, um texto muito interessante. E a palavra de hoje que eu quero ministrar para você é a unidade no corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Então, eu quero ministrar essa palavra para você hoje, para falar a respeito da unidade no meio da igreja, no meio da eclésia, ok? Então, nós vamos falar sobre a unidade no corpo de Cristo, que é a igreja, ok? Então, tudo aquilo que nós devemos guardar, meu amado, na vida da igreja, certamente o mais importante é isso aqui, é guardar a unidade na comunhão do corpo. É o mais importante, é o mais ali valioso para nós, ok? Então o que acontece? Tudo que o diabo faz, ele visa acabar com a unidade da igreja, ele visa acabar com destruir essa comunhão da igreja. Então, porque ele sabe que se nós perdemos a unidade, então a expressão da igreja vai estar arruinada. E aí nós não temos impacto nenhum no mundo espiritual. Então, se nós de fato permitimos que o diabo ele entre na nossa vida, ele entre na nossa igreja, acabe com a nossa comunhão, com a nossa unidade, então a nossa igreja não vai ter nenhum impacto no mundo espiritual, ou seja, fala de autoridade, tá certo? Então na igreja de Corinto havia muitos tipos de problemas, irmão. Se tinha uma igreja que era problemática, era essa igreja de Corinto. Por quê? Havia problemas de carnalidade. O que é problemas de carnalidade? Os irmãos agiam na carne. Então tudo era a carne. Então eles agiam fazendo a vontade da carne. Havia problemas de entendimento doutrinário. O que é o entendimento de entendimento doutrinário? Havia problema de entendimento de como a igreja se comportar
como a igreja vê, como a igreja, a visão da igreja, a doutrina que Deus nos deixou. Então, havia esse tipo de problema, havia questões sobre casamento, questões sobre dons espirituais, comida consagrada a ídolos e muitos outros problemas. Então, era de fato, resumidamente, uma igreja problemática, ok? Mas todos eles, o que Paulo quis tratar primeiramente foi o problema da divisão. Meu amado, há um problema de fato quando a igreja está dividida, ok? Então, a divisão é algo que é complicado no meio da igreja. Então, nós temos que tomar cuidado a respeito da divisão na igreja, ok? Então, quando trata da divisão, Paulo ele coloca 3 princípios ali fundamentais que precisamos guardar para a nossa comunhão, para nós termos uma vida na nossa igreja, uma vida de comunhão, uma vida de unidade. Paulo ele fala que nós devemos falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental e também devemos ter o mesmo parecer. 3 coisas que são fundamentais ali e nós vamos falar de cada uma delas, tá certo? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu amado, nós devemos falar a mesma coisa. Essa de fato, irmãos, é a primeira coisa que Paulo ele fala ali a respeito da igreja. É necessário falar a mesma coisa. Muitas igrejas estão acabando simplesmente porque estão divididas. Algumas pessoas pensam que divisão é somente quando um grupo resolve sair da igreja e passa a se reunir em outro lugar. Então, não é somente isso que é divisão na igreja, ok? Mas a divisão vai além dessas coisas. Por quê? E pode ser muito sutil. A divisão no meio do corpo, ela pode ser sutil, ela pode ser bem leve, você nem perceber que existe, mas está ali, ok? Então, algumas vezes é melhor o quê? Haver separação para que não haja divisão. Separação e divisão são 2 palavras diferentes. Uma coisa é você separar, outra coisa é dividir. Ok? Uma coisa é você separar o joio do trigo, outra coisa é você dividir o joio, dividir o trigo. Consegue entender? Então há uma diferença. Por exemplo, Paulo ele andava com Barnabé. Paulo e Barnabé, eles sempre andavam juntos, tá certo? Então eles resolveram num certo momento separar. Cada um ir para um canto. Paulo seguiu o ministério dele e Barnabé seguiu o dele. Mas não quer dizer que eles se dividiram, que os discípulos estavam divididos. Não, simplesmente eles se separaram por causa de um homem. Paulo ele não concordou que era para levar uma certa pessoa, porque eles andavam sempre em 3. Paulo, Barnabé e esse outra pessoa, e esse outro irmão. Mas chegou um momento que esse irmão, eles deixaram Paulo e Barnabé na mão. Ele deixou os 2 na mão. Então Paulo falou, não é confiável deixar ele ir. Não é confiável ele estar conosco. Então Barnabé quis levá-lo. Paulo falou, não vou andar com ele. Ele já nos deixou na mão uma vez. E pode ser que ele nos deixe de novo. E Barnabé falou, nós vamos levar. Até que Paulo falou, então segue o seu caminho para lá e eu sigo o meu caminho para cá. Então Barnabé foi com esse irmão fazer a obra e ali Paulo ele seguiu o seu caminho. Não houve divisão, houve separação. Então cada um foi ministrar em um local, ok? Então aquela separação não foi uma divisão, simplesmente não poderiam caminhar junto se não concordassem a respeito como a obra deveria ser feita. Então o que eles fizeram? Eles se separaram, cada um foi para um lado, tá certo? Então algumas vezes, meu amado, a honestidade é melhor a honestidade de sair e procurar um outro lugar, ok? Para você ministrar a palavra, para você, aliás, ministrar não, né? Para você ouvir a palavra, isso não há nada de errado, irmão. Isso aqui é muito melhor, você ser honesto com você mesmo às vezes e você olhar e falar assim, esse lugar aqui não é para mim, e procurar um outro lugar que vai se adequar àquilo que você acredita, do que você ficar, ter um espírito errado, permanecer ali e alimentar uma divisão no meio da igreja local. Então,
há de fato uma honestidade. Quando você olha e fala assim, como já aconteceu muitas vezes na nossa igreja, levamos pessoas a um encontro e a pessoa chegando lá, ela falou assim, olha, aqui é muito bom, aqui é bacana, a igreja é legal, mas não é o meu local aqui. Aqui tem algumas coisas que eu não acredito, então umas coisas que não é o jeito que eu vejo e eu vou ficar em outra igreja. Irmãos, isso é honesto, isso é o melhor a fazer do que a pessoa ficar aqui com um espírito errado, causando uma divisão na igreja. E como é que começa uma divisão? Vamos dar um exemplo, meu amado. É muito complicado e muitas vezes eu não deixo o pessoal da igreja chamar pessoas de outra igreja que não seja a mesma visão que a nossa para o encontro. Pessoas que estão firmes em outras igrejas. Por quê, meu amado? Porque, sem querer, pessoas elas podem causar divisão. Que maneira? Por exemplo, você pega uma pessoa que a igreja dela nunca foi em célula, ela não sabe o que é célula, ela vem para a nossa igreja, ela está firme numa igreja, ela vem para cá. O que vai acabar acontecendo? Em alguns momentos ela fala assim, na igreja lá não era assim, na igreja que eu era dessa forma. Só que, meu amado, na outra igreja era dessa forma, aqui nós temos um jeito. Então nós não vamos mudar um jeito de que já está vindo há anos por causa de uma pessoa. Não há como você questionar nada. A visão já está feita, já está imposta, já está colocada, é assim e não tem o que nós fazemos. Não tem como você querer mudar uma visão que já está há anos assim. Então, é muito melhor você procurar, às vezes, uma igreja a qual você vai se sentir bem do que você ficar numa igreja e alimentar uma divisão, mesmo sem você ter essa visão de que você, com o pensamento, expondo a sua opinião, você pode causar uma divisão na igreja. Consegue entender? Então, Paulo, o que houve aqui? Uma separação. Não acreditava, não tinha a mesma visão, então Paulo ele foi para um lado e Barnabé foi para outro. E não há nada de errado nisso, ok? Então, apenas reunir na igreja não é suficiente, meu irmão. Não é suficiente a gente apenas ir para o culto, não. É preciso haver unidade no coração. Você precisa acreditar, você precisa querer estar aqui, você precisa querer participar, você precisa querer estar no mesmo pensar, no mesmo agir. Consegue entender? Ou seja, Amós, capítulo 3, verso 3, ele diz, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então não tem como, meu amado. Se você não entra em acordo, não há como você, de fato, andar junto. Entende? Então você precisa entender. Para caminharmos, precisamos ter concordância. Sem concordância não há unidade. E se não concordamos uns com os outros, não caminharemos, não haverá avanço. Então, se você não concorda com algumas coisas da nossa visão, se você não concorda, meu amado, e você não vai praticar, meu amado, você não vai conseguir fluir, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ir além disso que você sente hoje. Entende? Então, há de fato a necessidade de nós falarmos as mesmas coisas, ok? Por exemplo, falar a mesma coisa, meu amado, isso é questão de liderança. Quem é os líderes em treinamento da igreja, eu sempre falo para isso para eles. Ninguém na igreja, meu amado, é obrigado a ser líder. Amém? Ninguém é obrigado a ser líder. Mas se quer ser líder, duas coisas ali, aliás, três coisas, eu vou listar três coisas que automaticamente ele vai ter que entender. A primeira delas é que ele vai ter que falar a mesma coisa que eu falo. Ele não tem como eu ensinar uma coisa e o líder querer ensinar outra. Segunda coisa, meu amado, ele vai ter que participar dos eventos que há na igreja, porque para a liderança não há acordo de falar, eu não posso ir. Consegue entender? Então, se de fato pessoas querem ser líder, ele vai ter que entender eventos da igreja, ele vai ter que estar lá, porque ele é exemplo. Terceira coisa, meu amado, ele vai ter que ouvir às vezes que ele está errado e ele vai ter que arrumar, consertar algumas coisas. Ele vai ter que ser hábil ou, de fato, ter um coração ensinável de olhar e falar, porque eu vou chegar e falar assim, você está errado, isso aqui está errado, e ele vai ter que corrigir.
Consegue entender? Então, ninguém é obrigado a ser líder, amado, mas tem que falar a mesma coisa. Não adianta eu ensinar algo e depois o líder ensinar errado. Entende? Não tem como. Ou falar assim, eu também não concordo, mas é assim a visão da igreja, então. Se você não concorda, meu amado, então você está fazendo aqui. Infelizmente, é isso que eu vou ter que te dizer, meu amado. Por quê? Não tem como. Tá aqui a visão. Se você falar que não concorda, se alguém fala para você, eu não concordo, vou dar um exemplo simples, vai. Eu não concordo com dízimo. Eu não concordo com dízimos na igreja. A pessoa tinha que dar o valor daquilo que ele acha que tem que dar. Não é a nossa visão. Amém? Não é a nossa visão. Mas houve já gente assim na nossa igreja, que falou que no Novo Testamento não tem dízimo. Por que eu tenho que dar dízimo? Eu falei, então, irmão, a nossa visão é essa. Se você quer fazer parte, vai ter que acatar essa visão. Senão, há outras igrejas aí que não precisa você dizimar. Por quê, meu amado? Aí eu pego e falo, não, peraí. É o princípio nosso, dízimo e oferta. Se a pessoa não concorda, então de fato ele vai falar que ele não concorda. Mas aí se o líder, amado, não houve essa parte, a pessoa discordar com o dízimo, sim. Mas de repente, vamos supor que ele conversa com o líder e o líder pega e fala assim, é uma pessoa que quer ser líder, é líder de treinamento ou líder de célula, e ele fala assim, eu também não concordo, mas a igreja diz, né, então nós temos que dar. Irmão, isso aí, se eu ouço um negócio desse, eu tiro a pessoa de líder na hora, de líder em treinamento. Porque se ele não concorda, ele não deve ser líder. Porque ou você concorda com a visão, para você ser líder em uma coisa, você tem que concordar. Você está numa empresa trabalhando, para você ser líder numa empresa, há algumas regras. Se você não concorda com alguma regra daquela numa empresa, você não é líder. Consegue entender? A empresa não vai te levantar você como líder se você é contra a empresa. Consegue entender? Contra a política da empresa. Então por que na igreja tem que ser diferente? Nós temos a visão. Se você não concorda com a visão dízimo e oferta que está na Bíblia, então, meu amado, está diferente esse negócio. Não tem como você ser líder. Eu estou falando de liderança para você entender como a questão é séria. Amém? Então, nós precisamos, de fato, ter o mesmo falar. Então, se eu falo, irmão, isso aqui é errado, isso aqui não convém fazer e você faz, aí é atitude sua. Mas você ensinar que o que eu estou falando é errado, aí, meu amado, aí você vai causar divisão na igreja. Consegue entender? Foi o que causou lá em Eva e Adão. Eva estava ouvindo a serpente falou o quê contra Deus? Não, é que ele não quer que você seja igual a ele, mas você não vai morrer. Mas Deus falou o quê? Você vai morrer. Então a serpente pregou algo contra Deus. Então não tem como, amado. E ela ensinou Eva e Eva caiu no erro. E aí? Então às vezes você tem que pensar no seguinte, se eu ensino algo para alguém que não é a visão da igreja, e se estiver errado e a pessoa errar, a culpa é sua. Você vai responder pelo erro da pessoa. Consegue entender? Porque você levou ela a errar pelo seu ensinamento equivocado. Então você precisa entender isso. Nós temos que ter o mesmo falar. Na igreja é o mesmo falar, ok? Nenhum de nós aprecia o fato de haver tantas igrejas e denominações. Por quê? Porque imagine se estivéssemos todos juntos, que tivéssemos o mesmo tipo de culto, mas isso não é o suficiente, você concorda? Como assim? Vamos supor que houvesse uma só igreja e tudo fosse igual, não tivesse adversidade, nenhuma coisa diferente. Seria meio estranho, sim ou não? Mas aí não haveria, meu amado, uma coisa que se chama de adversidades ou diversidades e diferenças. Isso é o quê? Por exemplo, eu sou assim, ok? Eu já sou mais quieto, mais sério, mas tem pessoas que é mais alegre, brinca com todo mundo. Então, se não houver essa diversidade, seria meio esquisito, sim ou não? Então, você ter essa diversidade de pessoas na igreja não é errado. Muitas pessoas diferentes. Uns são mais quietos, outros são mais falantes, outros riem mais, outros são mais sérios. Isso é diversidade, ok? Mas isso não vai causar uma divisão. Isso não vai causar um ensinamento errado no meio da igreja. Consegue entender? Então parece estranho, mas é de fato isso aqui é interessante. Até que é bom que haja essas diferenças no meio da igreja, ok? Se o nosso coração não há divisão, então essas diferenças aí vai ser até positiva para nós,
ok? Porque eu não vou alcançar um certo tipo de pessoas que pessoas que são diferentes de mim, ela pode alcançar. Então, eles pode ter essa diversidade? Pode, não há nenhum mal nisso, ok? Então, uma igreja sozinha, ela não alcança todo tipo de crente. Como assim? É importante que haja uma igreja que tenha um culto de uma certa maneira, porque assim ela vai atrair pessoas que se sentem mais confortáveis cultuando daquela forma. Consegue entender? E também não é ruim que Pedro, por exemplo, alcance os judeus e Paulo alcance os gentios. Porque era assim, Paulo ele pregava para os judeus. Então Paulo ele quis pregar para os gentios, para aqueles que não conheciam, não era povo judeu, ok? Então houve essa diversidade, houve, pessoas foram alcançadas? Foram. Eram pessoas diferentes, sim ou não? Pensamentos diferentes. Então não é errado que algumas pessoas alcancem, algumas igrejas elas vão alcançar aí classes mais baixas socialmente e outras classes mais altas. Consegue entender? Não há errado nisso. Por quê? Nós não conseguimos falar a linguagem de todos, por isso uma igreja local ela não atinge todo tipo de pessoa. Nessa diferença, nessa diversidade é que o reino de Deus cresce. Enquanto Paulo ganhava os gentios, os ímpios, aqueles que não eram judeus, Pedro ele ia ganhando os judeus. E aí a igreja ia crescendo, ia avançando. Então, é importante, é bom que haja essa diversidade, ok? Então, por isso, não pense que a diferença entre irmãos dentro da igreja, diversidade, sejam negativas, porque não é, são coisas normais, ok? O problema é quando num certo grupo, no mesmo grupo, as diferenças se tornem divisões. Como assim? O problema é quando caminhamos juntos, mas não pensamos ou falamos as mesmas coisas. Se eu falo é direita, aí vem outro e fala que é esquerda, não, o caminho é o direito, primeiro o caminho é pela direita, e o outro fala o caminho é pela esquerda, isso é divisão, que eu estou ensinando algo e o outro quer ir para o outro lado. Consegue entender? Mas eu falar é para a direita e a pessoa fala assim, vamos para a direita, mas vamos fazer assim, assim, isso não é divisão. Mas a pessoa fala assim, não, a direita não é o que eu quero ir, é a esquerda, isso pode causar divisão. Consegue entender? Então, o problema é esse, é dessa forma. O problema é quando caminhamos juntos, mas não pensamos a mesma coisa. Então, existem muitas coisas que explicam o sucesso do crescimento de uma igreja. Mas, certamente, o fator principal do crescimento de uma igreja é unidade. É unidade, meu amado. Há um ano atrás, nós estávamos num nível de unidade muito grande. E a igreja estava gostosa nos cultos, nas células. Era diferente. Mas depois de agosto para cá, já não teve mais o mesmo ênfase, não teve a mesma pegada, não teve a mesma unidade. Então pode ver que no momento que nós estávamos bom, que estava indo, que a gente viu que haveria o crescimento, aí parece que começou a definhar novamente. Porque apareceu depois um monte de problema de novo, e aí o foco não foi Deus, o foco foi os problemas. E aí é onde está o erro, ok? Então o fator principal do crescimento é a unidade. Nós temos crescido, se nós queremos crescer, aliás, então nós temos que resolver de comum acordo e num só propósito que nós iremos crescer. Entende? Então, se nós queremos crescer, nós vamos ter então que entrar num acordo e entrar no mesmo propósito de crescimento. Eu não posso olhar e falar assim, eu quero crescer, eu vou agir assim, e os outros falar assim, não, eu não quero crescer assim, eu quero crescer de outra maneira. Se não for no mesmo pensar, se for no mesmo falar, não haverá crescimento. Então, quando um grupo realmente, ou algumas pessoas realmente concordam a respeito de algo, meu amado, e não há nenhuma voz discordante entre elas, então é o que a Bíblia diz quando Deus fala que não há restrição para tudo o que intentarem fazer. Então o maior exemplo disso é a Torre de Babel, infelizmente. Mas o povo ele resolveu ali construir a Torre de Babel. Mas o povo era um povo, meu amado, que não adorava Deus, era rebelde, um povo que não buscava Deus, ok? O povo que estava ali edificando a Torre de Babel. Então eles resolveram ali algo, mas eles eram malignos, eles só faziam coisas ruins, ok? E eles estavam construindo algo para afrontar a Deus, porque Deus falou para eles se espalharem sobre a terra.
Mas o que eles fizeram? Eles falaram, vamos construir uma torre para chegar até os céus e vamos levantar o nosso nome. Mas não foi isso que Deus ali falou para eles fazerem. E o que acabou acontecendo? Eles começaram a fazer uma torre. Então Deus desceu lá e viu, olha, eis que o povo... E olha o que Deus disse no verso 6, ali, do capítulo 11 de Gênesis. Deus diz o seguinte, e o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para que tentarem fazer. Ou seja, isso aqui, meu amado, é um poder, tem um poder que você não faz ideia. Que poder que é? Que poder que pode ter? Quando um grupo, quando uma igreja está unida, não há de fato nenhuma restrição para tudo que nós quisermos fazer. Então, por que muitas coisas na nossa igreja nós não fazemos? Porque não há uma unidade de pensamento. Enquanto uns querem beber água, outros querem comer pão. Consegue entender? Enquanto uns querem casar, outros querem comprar uma bicicleta. Não há um comum acordo. Então, quando não há comum acordo, irmão, tudo vai ser impedimento. Tudo na nossa igreja é um impedimento. Tudo que nós vamos fazer começa coisas a dar errado, porque nem todos se envolvem. Meu irmão, eu fico abismado com essas coisas. Consegue entender? Nós somos uma igreja, precisamos estar unidos em unidade, e não há unidade no meio da igreja. Então nós precisamos entender isso, que quando Deus ele fala isso, meu amado, é porque de fato eles têm o mesmo falar, eles têm o mesmo agir, eles têm o mesmo pensar, e enquanto houver o mesmo pensar, o mesmo falar no meio da igreja, é como Deus está falando, eis que o povo é um, e tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. Porque não haverá restrição. Consegue entender? É coisa meio louca de entender? É coisa meio louca de entender, mas isso é a verdade, irmão. Uma igreja que é unida, que está em unidade, não unida, mas em unidade, elas avançam, elas crescem, elas rompem barreiras. Então, se você está me ouvindo, você não é da nossa igreja de Bairro São José, seja um com o povo da sua igreja, meu amado. Tem o mesmo falar, tem o mesmo parecer, uma mesma disposição mental, falem a mesma coisa. Porque se a igreja não falar, não haverá crescimento. Consegue entender? Então a unidade funcionou, mesmo para aqueles, meu amado, que eram contra Deus, que estavam tentando fazer algo contra Deus, que foi na Torre de Babel. Funcionou para eles. Se funcionou para eles, obviamente, imagina para o povo que é do Senhor, que vai fazer a vontade do Senhor. Imagina se nós nos unirmos para fazer a vontade de Deus, o que nós não vamos conseguir fazer, meu amado. Então nós precisamos entender que a unidade é a chave para o crescimento da igreja, ok? É por tudo isso que Paulo ele diz ali aos irmãos de Coríntios no verso 10 aí que nós estamos acompanhando, primeira carta aos Coríntios aí, capítulo 1, verso 10, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, Paulo está quase que clamando aqui, irmãos, eu peço a vocês, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, falem a mesma coisa. É isso que Paulo está falando. Não, pelo amor de Deus, falem a mesma coisa. É o que aconteceu lá em Gênesis. O povo era um porque tinha a mesma linguagem. E Paulo exorta o povo no Novo Testamento a ter a mesma linguagem, o mesmo linguajar, amém? Então, se nós quisermos avançar, precisamos falar a mesma coisa. Não pode haver entre nós irmãos que se levantam para falar algo diferente. Consegue entender? Por quê? Desejar ser diferente é questão do ego. É egocentrismo, é egocêntrico, é justiça própria. Certo? E proceder de desejo de aparecer e se destacar entre os demais. Esse aí é o fundamento da pessoa querer ser diferente. Não, eu não quero fazer dessa forma, eu vou fazer diferente. Isso vai apontar para o ego, para o desejo de aparecer e querer ser melhor do que os outros, se destacar no meio dos outros. Mas, meu amado, a Bíblia é a mesma há 2000 anos atrás. A Bíblia foi há 2000 anos, não vou dizer ali depois do ano 100 depois de Cristo, a palavra do Senhor foi a mesma. E continua sendo a mesma até hoje. Por que quer ser diferente? Por que querer falar algo diferente? Para que proceder de maneira diferente? Se a Bíblia diz a mesma coisa para todo mundo,
Como nós vamos entender coisas diferentes, meu amado? Se Deus fala que pecado é pecado, como é que eu vou falar? Não, pecado não é tanto isso não que Deus está falando. Meu irmão, não tem como ser assim. Não há um pensamento, uma lógica nisso, amado. Então, há um erro, sim, há um erro. Então, há pessoas cheias de vaidade intelectual que querem se aparecer, que querem fazer algo diferente para mostrar para os outros que não está fazendo algo diferente. Então, elas discordam. Por que elas querem fazer diferente? Para mostrar que não seguem direção de ninguém e elas são originais. Consegue entender? Não, eu penso assim. Eu sou assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Isso está errado. Isso aí é errado. Esse espírito está destruindo a igreja. Consegue entender? Então é aquela mesma frase que a pessoa fala: ah, meu jeito é assim. Não, o seu jeito não deveria ser assim. Porque o seu jeito, depois que você conhece a Deus, não é mais o seu jeito. O seu jeito agora passa a ser vontade de Deus. E se a vontade de Deus diz que você tem que andar em unidade, não é o seu querer, não é a sua vontade, não é do jeito que você pensa. Consegue entender? Então se você canta a Deus, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, aleluia, a música do Fernandinho, meu amado, então você está sendo mentiroso. Se você canta essa música e faz o que você quer, fala o que você quer e ensina o que você quer, está sendo mentiroso. Porque a partir do momento que você anda com Deus, já não é mais eu, como você diz, a música já diz, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, Cristo nunca pendeu para o lado da divisão. Cristo nunca foi para o lado da divisão. Cristo sempre andou em unidade, principalmente com Deus, a sua palavra ali no momento. E ele disse que nós devemos seguir em unidade, ok? Então, meu amado, esse espírito tem destruído muitas igrejas. Se você deseja ver o mover de Deus entre nós, você precisa rejeitar o espírito do ser diferente. Rejeita. Consegue entender? Rejeita esse negócio de, eu preciso fazer diferente, eu tenho que ser diferente. Você não tem que ser diferente de ninguém. Não estou falando de você ser igual aos outros, mas pelo menos o mesmo falar, meu amado. O que nós ensinamos é isso aqui, é o que nós acreditamos, é o que a Bíblia diz, porque eu não ensino coisas que vêm de mim mesmo, eu ensino coisas que estão na Bíblia. E se a Bíblia diz que pecado é pecado, eu não posso ensinar que a Bíblia não é tão pecado assim. Não, a Bíblia está dizendo, mas não é tão pecado assim. Tudo é pecado. Consegue entender? Se é pecado e ponto. Ok? Então todos nós já vimos aí aqueles pastores. Tem igrejas, meu amado, tem lugares que os pastores, eles se parecem tanto uns com os outros que eles parecem que falam a mesma coisa. Usam a mesma fala, até mesmo o tom de voz. E aí é interessante que certa vez perguntaram um desses pastores, porque eles falavam todos do mesmo jeito, meu amado. Sabe qual foi a resposta dele? Ele diz: nós falamos do mesmo jeito porque temos o mesmo coração. Nós falamos as mesmas coisas, do mesmo jeito, a mesma entonação de voz, porque nós temos o mesmo coração. Esse é o segredo da unidade, ter o mesmo coração. Então nós, meu amado, não percebemos, mas existe coisas na nossa igreja, na IBAV São José, que é algum jeito, alguma fala que é peculiar à nossa. Consegue entender? Só na nossa igreja há uma maneira de falar. Cada igreja tem a sua maneira de falar, consegue entender? Há jeito que, por exemplo, há um comportamento que só numa igreja tem. São pontos peculiares. São, às vezes, ali jeitos da igreja local ali, que só vai ter ali, consegue entender? Isso não faz diferente, mas são coisas, comportamentos. Isso é ruim? De forma alguma, meu amado. De forma alguma. Consegue entender? Então, ter o mesmo coração é o segredo. Então, as pessoas de fora percebem isso em você, que é da IBAV São José. As pessoas de fora olham para você e dizem: nossa, vocês se parecem com o obreiro Felipe. Porque vocês falam, parece a mesma coisa. Você falou agora, até pareceu um obreiro. Será que alguém fala isso com você? Se não fala ainda, meu amado, é porque você não tem o mesmo coração que o meu. Infelizmente, essa é a verdade. Se as pessoas olham para você e você não tem, olha para você e fala que você tem alguma coisa que parece comigo ou com a obreira, então é porque você ainda não tem o mesmo coração que o nosso. Por quê, meu amado? Quem tem o mesmo coração até se parece.
Você já percebeu que marido e mulher, chega um certo tempo, eles até parecem ser iguais? Parecem até ter o mesmo rosto. Por quê? Se torna um só coração, meu amado. Então, se você ainda não tem esse coração, você não tem esse jeito peculiar da Ibabe São José, é porque ainda lhe falta o coração igual ao da Ibabe São José. E se você que é de outra igreja, que me acompanha, se as pessoas não olham para você e falam que você parece com alguém lá da sua igreja, ou a maneira de falar, a maneira de agir, é porque falta em você também o coração lá do seu pastor. Falta aí você ter o mesmo coração do seu pastor lá. Então você precisa ter o mesmo coração do seu pastor lá, para as pessoas verem que não é igualdade, mas é semelhança. Consegue entender? Então nós não percebemos, mas nós temos essa maneira. Então, se você perceber, o marido vai ter o mesmo jeito que a mulher. Não, até fisicamente eles se parecem, porque se tornam um só coração, ok? Então, isso não é resultado simplesmente da convivência, mas é resultado da unidade entre os corações que se tornaram unidos, que estão em unidade, até o mesmo jeito, ok? Segunda coisa que Paulo fala nesse texto aí, ele fala que nós devemos ter a mesma disposição mental. Além de falar a mesma coisa, Paulo diz que devemos ter a disposição mental a mesma. Isso significa que todos nós possuímos uma mesma forma de ver as coisas. Então o ângulo pelo qual olhamos é o mesmo, ok? Nesse ponto precisamos perceber a diferença entre duas palavras, união e unidade. São duas palavras que parecem a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma com a outra. Então Paulo não exorta para que o povo tenha união. Paulo exorta para que o povo tenha unidade, ok? Então uma coisa é termos unidade, outra coisa é uma mera união de crentes. Como assim? União é ter muitas batatas dentro de um saco. As batatas estão unidas pelo saco que estão ali. Elas estão ali. Então muitas igrejas, meu amado, hoje são apenas sacos de batatas. Estão juntos no culto, estão juntos nas células, mas não estão unidas. Consegue entender? Então há muitas, várias, diversas igrejas que são apenas sacos de batata. Estão ali tendo apenas um ajuntamento ocasional, mas não há unidade. A união de batatas se transforma em unidade. Veja bem, a união das batatas vai se tornar unidade quando o quê? Quando as batatas são cozidas e amassadas e elas se tornam um purê de batata. Aí é onde há unidade. Amém? Então, batatas cruas não podem ser unidas. Elas não podem ter unidade. É necessário que elas tenham sido amaciadas pelo fogo. Então, meu amado, você hoje, talvez você seja uma batata. Ainda é dura. Você não tem como estar em unidade. Você ainda não foi formado um purê, porque você ainda é uma batata dura. Mas você precisa ser amaciada pelo fogo do Espírito. Quando você for amaciada pelo fogo do Espírito, você vai estar apto a se tornar um purê. Então, a unidade tem um preço de fogo e quebrantamento. Ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito. Além disso, meu amado, é preciso tirar a casca da batata antes de fazer o purê, porque ninguém faz purê de batata com casca com a batata. Tem que tirar a casca, ok? Então, na palavra, a casca simboliza a aparência e o orgulho. Então, você é descascado, ok? Então, fala o quê? De renúncia do ego, de renúncia do seu ego. Então, quando você quer se tornar um purê de batata, meu amado, você precisa renunciar ao seu ego, à sua maneira de ser, ao seu pensamento, à sua atitude, do jeito que você quer. Você tem que abrir mão do seu ego, ok? Aqueles que desejam manter a sua diferença estão lutando contra a unidade. Aqueles que querem ser exclusivista, eles estão lutando contra o ego, ok? Então, o individualismo tem sido um grande impedimento ao avanço da obra de Deus. Por quê? Justamente porque quebra a unidade e impede o purê de batata de ser feito.
impede as batatas serem amaciadas e se tornarem purê. Ou seja, meu amado, não vai avançar, não tem jeito. Nós só podemos falar a mesma coisa se nós tivermos a mesma disposição mental. Só assim nós podemos falar a mesma coisa, ok? Então por que alguns desejam serem ainda batatas sozinhas? Sabe por quê? Porque são orgulhosos. Infelizmente o orgulho, o ego, está lá em cima. Então tem pessoas que decidem andar sozinha e deixam andar sozinha, meu amado. Uma coisa eu não posso fazer é obrigar a pessoa a querer andar em unidade conosco se ele não quer. Você não quer andar em unidade conosco, eu não posso fazer nada. Mas você vai andar uma batata sozinha. Por quê? Porque você é orgulhoso. Consegue entender? Então eles dizem, eu tenho a minha própria opinião, eu tenho o meu jeito. Então, meu amado, isso é orgulho. Isso é ego. Então, quando o nosso ego é crucificado, aí, meu amado, é diferente. Consegue entender? É diferente. Aí nós não temos mais opiniões próprias, temos apenas a vontade de Deus. Então, meu amado, numa igreja você não tem só a sua opinião própria, o seu jeito de ser. É o que a igreja, você visa a igreja como um todo. Consegue entender? Então já não é mais a minha vontade, mas o que eu estou querendo vai ser bom para toda a igreja? Porque você não anda mais só. Quando você conhece a Deus, não existe mais o eu, existe o nós. Consegue entender? Você troca o eu fala do ego. Eu quero, eu sou, é meu, é tudo eu. Consegue entender? Mas quando você conhece a Deus, não existe mais o eu, existe apenas o nós. Então é isso que muitos precisam entender. Não é mais o eu, é nós, meu amado. Não é mais a sua vontade, é a nossa vontade. É diferente, meu amado. E tudo isso é num comum acordo, ok? Vamos lá. Mas não basta apenas o fogo e retirar a casca para termos o purê. O que precisa? As batatas precisam ser amassadas. Isso aponta para o quebrantamento. Corações contritos, eles podem ser unidos. Só há unidade no meio de gente quebrantada. Mas como pode ter unidade se as pessoas são intratáveis ou inquebráveis, amado? Alguns podem até tentar moer as batatas cruas. Pode pegar a batata, passar no ralador, ele pode passar, fazer isso? Pode. Ele pode pegar para tentar produzir o purê. Mas isso é tolice, meu amado. Por quê? Somente pela ação do fogo do Espírito é que a unidade pode ser produzida. Você pode até ser uma batata dura querendo virar purê. Você não vai virar purê sem antes passar pelo fogo do Espírito. Você vai ter que passar pelo fogo para ser amaciado. Amém? A união somente nos leva, não nos leva, meu amado, a realizar grandes coisas a Deus. Então, se você quiser se unir, estar em união com pessoas, você não vai conseguir fazer grandes coisas para Deus. Consegue entender? Apenas a unidade move o braço de Deus. Apenas a unidade produz edificação. Você pode fazer um ajuntamento. Consegue entender? Mas não uma edificação. É a mesma diferença que há entre um depósito de materiais de construção e um edifício. Como assim? No depósito de materiais de construção, lá os materiais estão em união. Como assim? Sim, os blocos estão junto com outros blocos, a areia está junto no monte de areia, o cimento está junto no monte de cimento, a pedra está no monte de pedra, aliás, as ferragens estão em cima das outras ferragens, mas é apenas uma união de material. Consegue entender? Isso não é unidade. Unidade, meu amado, só acontece quando todos os materiais estão unidos num projeto de edificação. Somente quando eles estão unidos pelo cimento e a areia, que há uma edificação. Consegue entender? Então, quando eles estão ali unidos pelo cimento que é o Espírito Santo, meu amado, aí é que nós temos uma unidade, uma edificação do reino de Deus. Então, se você pensa que a união vai fazer a força, ele pode fazer a força. E o açúcar também. Mas a unidade, meu amado, ela pode fazer muito mais do que isso. Ok? A união faz o açúcar. Consegue entender? Mas o açúcar sozinho, meu amado, sem outras coisas, não serve muito para muita coisa, não.
O açúcar ele é um acréscimo para alguma coisa. Então ninguém come açúcar sozinho. Muitas pessoas comem o açúcar com o café, então ele é adicionado ao café, ele é adicionado a outra coisa. E quando ele está misturado ali, meu amado, aí já não é mais só o açúcar. É outras coisas. Consegue entender? Então, não é a união, meu amado, que vai fazer o mover de Deus acontecer. É a unidade. Somente a unidade, ok? Todas as igrejas possuem crentes reunidos, mas nem todas possuem unidade. Por isso, não realiza muita coisa. Os crentes estão unidos ali, reunidos, mas são como um fermento levedando tudo. São apenas um fermento misturado a tudo. Mas não quer dizer nada. Estão ali sentados não para receber a palavra, mas para criticar o pregador. Essa é a verdade. Muitas igrejas, muitos locais, muitas pessoas não estão reunidas ali para ser um só corpo, um só coração. Elas não estão ali sentadas para ouvir a palavra, mas para criticar quem prega a palavra. Consegue entender? Então, em vez de servirem as pessoas, eles estão puxando o tapete dos líderes que não agem como elas queriam que agissem. Então, se a pessoa não faz aquilo que ele quer, ele puxa o tapete. Isso está totalmente errado, amado. Entendeu? Então, igrejas cheias de pessoas polidas e políticas que se tratam educadamente por diplomacia, mas que desejam a queda do outro, meu amado. E isso é ruim quando você se reúne numa igreja que as pessoas são assim. Falam umas com as outras diplomaticamente, falam por educação, mas que na verdade desejam mal uma para outra. Não sei se na Ibabe São José tem, pode haver, mas se houver, infelizmente, meu amado, essas pessoas não agregam nada. Já houve também na nossa igreja pessoas assim. Consegue entender? Mas que não ficou. Por quê? Porque o poder da unidade foi mais forte e a própria pessoa foi embora. Consegue entender? Então, meu amado, essas igrejas é complicado pessoas assim. Tais igrejas não participam do mover de Deus. Por quê? Porque os membros não estão dispostos a se tornarem purê. Não estão dispostos a se tornarem unidade. Então não estão dispostos a se tornarem um. Então não vai haver mover de Deus, meu amado. Então o padrão de Deus é unidade, não união. Amém? Deus abomina aqueles que possuem um sorriso diplomático, consegue entender? Mas por detrás eles vão acabando com a visão, criticando os líderes, levedando a massa com suas atitudes rebeldes. Consegue entender? Então, é de fato a abominação a Deus, meu amado. Isso é rebeldia. E, meu amado, a Bíblia diz, Deus ele trata o pecado de rebeldia no mesmo nível de pecado de feitiçaria. Então, meu amado, tome cuidado com isso. Pode haver, pode. Na nossa igreja pode ter pessoas que tratam uns com os outros no sorriso, mas que por detrás acaba com a visão da igreja, fala mal da visão da igreja, não devia ser assim, essa visão é ruim, criticam os líderes. Irmãos, quantas vezes nós ficamos sabendo, meu amado? Nós temos amigos, irmãos, em várias igrejas, infelizmente, não tem para onde você correr. Então, quantas vezes pessoas saíram da nossa igreja e foram para outras igrejas falar mal de mim, da obreira lá, meu amado? Então, isso acaba com o quê? Acaba minando a visão. É mal para mim? Para mim não, meu amado. Eu continuo pregando a palavra, é mal para a pessoa. Só que de tantas pessoas falarem mal, meu amado, a uma hora a pessoa vai olhar e quem não me conhecia, agora me conhece, vê que não é nada daquilo que outras pessoas falavam. Porque lá ela chega e aumenta um tanto. Consegue entender? E aí quando eles me conhecem de fato, teve pessoas que já chegaram e falaram assim, nossa, eu nunca pensei que você era assim. Para mim eu tinha uma visão diferente de você. Porque fulano falava que você era assim, assim, e na verdade você não é assim. Então, meu amado, é difícil. Criticam os líderes, vai trazendo rebeldia e acrescentando, misturando com a massa ali, sendo o fermento do pecado na massa que Deus fala que nós devemos ser sem fermento, amado. Então tome cuidado. Na equação da multiplicação também existe subtração. Subtração para quê? Todo relacionamento da unidade
é destruído por uma terceira voz. Consegue entender? Se na nossa igreja eu tenho o mesmo pensamento, vocês têm o mesmo parecer, o mesmo falar que eu, está sendo duas vozes. Mas de repente, quando entra uma terceira, meu amado, aí é onde há destruição. E essa terceira voz é a voz da serpente, é a voz do diabo, que aconteceu no jardim. Então a subtração é tão importante quanto a multiplicação. O banheiro é tão necessário quanto a cozinha numa casa. Então remover pessoas erradas é tão importante quanto estabelecer as pessoas certas. Consegue entender? Então você remover aquelas pessoas erradas é tão importante quanto você acrescentar as corretas. Então Salomão disse, lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Oh, meu amado, isso aqui é uma verdade. Lança fora aquele que é escarnecedor, que vai também junto com ele a ira, a contenda. Chegou um momento na nossa igreja que não teve mais fofoca. Por quê? Porque nós cremos que a fofoca foi embora. E depois que a fofoca foi embora, meu amado, a igreja fluiu. Consegue entender? Mas às vezes vai acontecer, tem pessoas que, irmãos, o diabo envia pessoas nas igrejas só para criar contenda. E nós precisamos estar de olho nisso, meu amado. E aquele que ouve, irmão, fofoca, ele é igual fofoqueiro. Consegue entender? Ele não fala, mas ele ouve, então ele continua aí. É fofoqueiro da mesma forma. Então, meu amado, se você quer cortar a fofoca, se alguém vem contar algo para você que você quer fofoca, você fala, é só você falar, não quero ouvir. Porque eu não ensino você a ouvir fofoca. Eu ensino todos a cortarem a fofoca. Ameaçou, viu que é fofoca? Fala, não tenho nada a ver com isso, não quero saber. Ou sabe como é que você corta uma fofoca, meu amado? E já teve pessoas que eu fiz isso. A pessoa vem falar para mim, fala, ô fulano, vem cá. Ó, ele aqui quer falar algo para você, fala aí para ele agora. Irmão, na hora isso aqui já quebra, a pessoa nunca mais vem falar fofoca para você. Mas sabe qual é o problema? É que o fofoqueiro só vai procurar aquele que gosta de ouvir fofoca. Esse é o problema, meu amado. O fofoqueiro só vai procurar aquele que gosta de ouvir fofoca. E aí, meu amado, não tem jeito. Aquele que gosta de ouvir fofoca, ele também gosta de falar uma fofoquinha. Ele vai falar que não porque gosta, meu amado. Então, não tem jeito, meu amado. Quem não gosta de ouvir fofoca, ninguém vai procurar. Mas quem gosta de ouvir, sempre vai ter um fofoqueiro procurando ele. Então tome cuidado, meu amado. Se você ouve, você também vira fofoqueiro. Existem pessoas com problema, ok? Pessoas problemáticas, tem muitas, meu amado. Mas há pessoas que elas são o próprio problema. E aí, meu amado, é complicado. Então tem pessoas que têm problema? Tem. Mas tem pessoas que elas mesmas são o problema. Então, meu amado, nós nunca, irmãos, você pode ter certeza, estou te falando aqui, está filmado, está gravado. Eu nunca vou mandar uma pessoa que tem problema embora da igreja. Consegue entender? Pessoas que passam por problemas, eu nunca vou olhar para ele e falar, irmão, vai embora da igreja, você tem muito problema. Nunca vou fazer isso, irmão. Mas se for necessário eu tirar uma pessoa que é problema, eu vou olhar para ele e falar assim, irmão, vai procurar outra igreja para você, porque aqui não é para você. Se eu ver que a pessoa é problema, isso, de fato, eu faço. E aí, meu amado, eu nunca precisei falar, mas a minha oração, sempre quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, tira aqueles que só vêm causar problema. Senhor, que não fique, né, que nessa igreja só fique aqueles que querem ver o avanço desta obra. Aqueles que não querem que essa obra avance, que só veio atrapalhar, Senhor, tira. Irmãos, e o ano passado nós começamos uma campanha dessa depois da conferência. Nós começamos a orar das 11 à meia-noite na igreja. E a oração era, Senhor, oração pela unidade da igreja. Mas ali eu não falei nada para ninguém, mas a minha oração era, Senhor, que fique aqueles que querem ver essa obra crescer. Senhor, que fique aqueles que, de fato, querem ver o bem desta igreja. Irmãos, e a gente fazia isso toda segunda-feira à noite. Na primeira semana, um saiu. Na segunda semana, outro saiu. Na terceira semana, outro saiu. Foi saindo. Aqueles que não queriam o avanço da obra foram saindo. E a igreja depois acabou fluindo, meu amado. Então a minha oração sempre ao Senhor é essa. Senhor, que fique aquele que tem problema, mas não aqueles que são o problema. Então, meu amado, se você faz parte da Igreja São José hoje, você não é o problema. Mas você tem problema e nós vamos ajudar você em relação a esse problema. Mas fique em paz, meu amado. Se tiver, Deus mesmo ele remove, ok?
Por quê, meu amado? Aquelas batatas que se recusam a ser cozidas, recusam passar pelo fogo, serem amassadas, elas precisam ser removidas, porque ela não vai virar purê, pelo contrário, ela vai atrapalhar a obra. E a terceira coisa, meu amado, eu sei que eu já passei do tempo aí, e tem alguns minutinhos, mas quantos aí me dá 5 minutos? Para mim acabar minha palavra aí. Quantos aí? Levanta só a mãozinha assim, quem me dá 5 minutos aí. Cinco minutos? Eu tenho aí 5 minutos? Tenho aí? Deixa eu ver, eu tenho 5, 10, 15, 20. Eu tenho uma meia hora aí dos 5 minutos que me deram aí. Cada um me deu 5 minutos, eu tenho mais meia hora. Brincadeira, irmãos, mas já estou encerrando. Esse último ponto também é um ponto muito importante, ok? Terceira coisa que Paulo fala aí, ele fala que nós devemos ter o mesmo parecer, ok? Então, além de ter o mesmo falar e a mesma disposição mental, Paulo diz que nós devemos ter o mesmo parecer, ou seja, a mesma opinião. Nós devemos falar a mesma coisa a respeito, não de coisas, meu amado, naturais, não é isso, amém? Então, não alguns podem pensar, isso é possível? É possível. Alguns supõem que isso é uma impossibilidade, você ter o mesmo parecer, mas é possível. Ok? Então, meu amado, e outras pessoas já estão levantando ali o dedinho ali, então ganhei mais uma meia hora ali, eu tenho mais uma hora então para acabar aí, ó. É brincadeira, irmãos. Mas olha que interessante isso aqui. Alguns podem achar que não, mas ter a mesma opinião, isso é possível. Amém? Mas elas dizem que não conseguem, meu amado. Tem pessoas que falam que é impossível você ter o mesmo pensamento, a mesma opinião de outras pessoas. Porque elas dizem, as pessoas falam assim, mas se eu não consigo ter a mesma opinião do que minha mulher, do que meu marido, como é que vão ter, irmãos? Isso é uma verdade. Eu quero te perguntar isso para você, falar isso para você. Se você não tem a mesma opinião que a sua esposa, se você não tem a mesma opinião que o seu marido, meu amado, como é que você vai ter a mesma opinião na igreja? Se você não acata as mesmas opiniões dos outros. Aí fica difícil, meu amado. Se o seu marido ou a sua esposa tem uma opinião e você não olha para aquilo com outros olhos e tem uma aceitação por aquilo, você acha que você vai ter opinião na igreja? Você não vai ter opinião na igreja, meu amado. Isso aqui é interessantíssimo, você não vai ter. Então nós temos que ter a mesma opinião. Mas, meu amado, eu não estou falando aqui que você tem que ter a mesma opinião política do que os outros irmãos, a mesma opinião sobre futebol ou qualquer outra coisa natural. Mas você tem que ter a mesma opinião das coisas espirituais, meu amado. Você consegue entender? Você tem que ter a mesma opinião nossa a respeito do pecado, a respeito do que é certo e do que é errado, meu amado. Isso você tem que ter. Porque se você não tiver, meu amado, como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar complicado. Consegue entender? Não vai ter o mesmo parecer. Então vamos entender aqui o que Paulo está querendo dizer aqui, né? O que Paulo diz aqui é que nós devemos ter a mesma a mesma opinião nas questões espirituais. Então, por exemplo, se o assunto é salvação, enchimento do Espírito, vida eterna, novo nascimento, questão do pecado, do que é certo e que é errado, nós devemos falar a mesma coisa. Nós devemos falar a mesma coisa. Nós devemos ter o mesmo parecer. Consegue entender? Então, isso nós devemos ter. A respeito de questões de fé, temos que falar a mesma coisa. Entende? Então, numa igreja local, não pode haver dois pensamentos, dois pareceres. Não, meu irmão, vai ser difícil. Todos nós temos que ter a mesma opinião, porque senão o negócio não avança. Então, naturalmente, Paulo está falando a respeito disso, a respeito de coisas que Jesus já disse. Ok? Paulo não está jogando ali algo que ele pensava ser, algo que ele... Não é a opinião própria de Paulo, meu amado. Eu quero que você entenda isso aqui. O mesmo parecer que você tem que ter com a sua igreja, não sei se tem alguém aqui me ouvindo que é de outra igreja, você tem que ter o mesmo parecer, a mesma opinião lá da sua igreja. Consegue entender? Em relação a questões espirituais. Você tem que ter o mesmo parecer, o mesmo tipo de fé. Mas Paulo ele fala a respeito disso, não é em questão, opinião própria dele, mas é baseado no que Jesus disse, meu amado. Então Jesus disse que um reino dividido, ele não pode subsistir. Então se a igreja vai prevalecer, ela precisa caminhar em unidade. Então o inimigo, ele sabe que a única forma da igreja prevalecer de ver a igreja prevalecer é produzido ali, então,
uma unidade no meio da igreja. E ele sabe que se ele produzir uma divisão naquela unidade, a igreja não avança. Então a única maneira que ele tem para produzir algo contra a igreja, de impedir a igreja de crescer, é trazendo a desunião na igreja. Consegue entender? Então Jesus disse, lá em Mateus 12, 25, ele diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então a pergunta de Jesus foi muito clara. Ele falou, se Satanás está dividido, como subsistirá o seu reino? Porque eles falaram que Jesus expulsava demônio através de Beelzebu. Beelzebu e demônio é a mesma coisa, meu amado. Consegue entender? Que o príncipe, ele chamava o príncipe dos demônios, chamava de Beelzebu. E Jesus ali falava que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe ali dos demônios. E não era isso. Eles falaram, mas o diabo ele vai dividir a si mesmo? Não tem como o diabo dividir o seu próprio reino. O diabo não divide nada com ninguém, meu amado. Consegue entender? Então Jesus fala, o reino dividido não subsiste. Então o mesmo princípio se aplica a nós. Se somos divididos, não podemos prevalecer contra o diabo. Se a igreja ela é dividida, não haverá o mesmo parecer, não haverá autoridade contra o diabo. Tem que haver o mesmo parecer, a mesma opinião. Se eu falo para você que A é pecado e B não é pecado, você não pode falar que não, B não é pecado e o A não é pecado. Não, filho, é a mesma coisa, é o mesmo parecer. Nós temos que ter o mesmo entendimento. Consegue entender? Por exemplo, meu amado, vou te dar um exemplo de uma coisa. Certa vez, vieram me perguntar se pegar dinheiro com agiota é pecado, é errado. Meu amado, o agiota aqui no Brasil já é contra a lei. Consegue entender? Então, agiotagem no Brasil é crime. Se é crime, por que eu vou pegar dinheiro com agiota? Tudo que é relacionado a crime, meu amado, eu não posso fazer. Compreende? Então, tudo que está relacionado a errado, fora da lei, contra a lei, eu não posso fazer. Se eu não posso fazer, se é crime, eu não posso fazer, não posso cometer um crime. É óbvio, meu amado. Então, por exemplo, você vender drogas, então, daqui a pouco você vai achar que vender drogas é correto, vender bebida é correto. Se na verdade, meu amado, tudo isso não é crime, vender bebida, mas droga é. Sim ou não? Traficar é pecado, é crime, se é crime é pecado. Então, meu amado, não posso ter uma opinião diferente. O que é errado. Não dá para você falar que não é bem assim, não é muito errado. Não é errado. Você ser rebelde na sua empresa onde você trabalha é errado. Você falar mal do seu encarregado é errado. É errado, meu filho, isso é pecado. Está indo contra uma autoridade espiritual, você está entendendo? Então, se você achar que não é errado, alguma coisa está errada aí. Então, se você, de fato, você fica confortável em praticar o erro, meu amado, então você precisa nascer de novo. Então, você precisa nascer de novo. Consegue entender? Então, isso é muito, muito óbvio. Então, antes de avançarmos como igreja local, precisamos ter unidade. Gosto muito, tem um cântico do Asaf Borba, né? Que ele diz que é uma música que tocou até na conferência, que fala que foi pago um alto preço. Quantos lembram disso aí? Sei que foi pago um alto preço. Quantos lembram nesse refrão? Fala que houve um preço a ser pago. Muito preço a ser pago ali para nós sermos um. E no refrão ele diz, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Há um preço para pagarmos ali de fato, para nós sermos um só coração com Deus. Há um preço a se pagar. Amém? Então, certamente existe um preço a ser pago para nós termos unidade em nossa igreja local. Existe algum preço. Sabe qual é o primeiro preço? O primeiro preço a ser pago para você ter unidade na igreja onde você está é você rejeitar as suas preferências pessoais. Ok? Um grande fator de separação e divisão na igreja são as preferências pessoais, aquilo que você prefere, aquilo que te convém querer. Consegue entender? Então, a sua preferência pessoal, você vai ter que abrir mão dela se você quer fazer parte, se você quer estar em unidade na igreja. Se queremos servir a Deus,
temos que servi-lo de acordo com as escolhas dele e não a nossa. Não é a nossa maneira de ser, o nosso querer, o nosso falar. É a vontade e o querer do Senhor. Não é nossa, meu amado. Então, naturalmente, ter preferência é normal, até inevitável, mas o problema é quando surge somente ali o nosso e aceitarmos ser edificados ou exortados, meu amado, só por um tipo de pessoa. Isso aqui é complicado, porque na nossa igreja pode acontecer isso. Amém? Nós temos líderes em treinamento que um dia se tornaram líderes. E aí o que é que acontece? O problema é quando você somente aceita ser edificado, ser orientado ou ser exortado, consegue entender? Ou corrigido só por um determinado líder ou pastor. Aí é o erro. E nós rejeitamos as outras pessoas. Isso é um erro, ok? Porque não é a sua preferência. Então Deus ele vai te dar a coisa que você precisa, mas não é na embalagem que você quer. Talvez eu não sou a melhor pessoa para você, mas é a que você precisa. Talvez eu não sou o pastor, o obreiro que você queria, mas é de fato o que você precisa. Então é isso que nós precisamos entender. Deus ele vai te dar o que você precisa, não com a embalagem que você quer. Então é rejeitar a sua preferência. Se as preferências são alimentadas, num dado momento elas se tornaram um tipo de rejeição na igreja. Eu só aceito o fulano falar comigo. E aí, meu amado, isso aqui vai causar problema para você. Amém? Segundo preço para você ser aqui paga ali, a ser pago, para você ter unidade da igreja, é você reconhecer as diferenças e as diversidades de pessoas que há na igreja. Nem todo mundo são iguais e nem vão fazer a sua vontade e nem vai ser do seu querer. Consegue entender como isso funciona, meu amado? Então, como isso pode ser possível? Sei que quando falamos de unidade, as pessoas tendem a entender a uniformidade e não é ser uniforme. Amém? Então, isso é um engano. Deus, ele ama diferenças e ele nos faz diferentes para que nós continuemos diferentes. Algumas igrejas têm tentado produzir unidade gerando clones, mas não é ser clone. Deus não quer que você seja um clone. A vontade de Deus é que nós geremos filhos. Você vai gerar filho, mas os filhos nem sempre vão parecer ou ser uma figura exata dos pais, ok? Vão se parecer conosco, mas não são clones. Por quê? Clones são frutos de arrogância e de vaidade. Você querer que a pessoa seja igualmente a você, de fato você vai estar indo para o lado da arrogância e vaidade. Por quê? Porque a pessoa pensa, eu me acho tão bom, tão maravilhoso, que o mundo deveria ter pelo menos uma meia dúzia de mim. Isso é o quê? É clone, ego, vaidade. Entende? Então, se você acha que o mundo precisa de mais pessoas iguais a você, então, meu amado, eu acho que isso você está tendendo para o ego, para a vaidade. Tome cuidado com isso. O clone é um monumento à vaidade e à soberba do homem, ok? Se todos fôssemos clones, certamente haveria unidade, mas não haveria diferença e nem diversidade de opiniões em nosso meio. Então, meu amado, isso pode acontecer? Pode, mas não é isso que Deus queria. Como somos todos filhos, então temos a diferença e agora precisamos pagar o preço para termos a mesma unidade. Amém? Finalmente, então, nós vamos falar de algo sensível aqui, algo mais a fundo, que é estar em unidade, é viver, meu amado, é um tipo de aliança com os líderes, com os irmãos. Então, aqui nesse preço aqui de pagar, e você reconhecer a diversidade, meu amado, vai falar de algo mais profundo, que é a aliança. Então, quando você quer viver em unidade, meu amado, é você viver um tipo de aliança com as pessoas da igreja, com os líderes, com o obreiro da igreja. Então, uma coisa que eu ouço, que é muito ruim, meu amado, é que tem pessoas, eu conheço pessoas, que eles são assim, eles falam assim, que ele é um líder, que é discipulado, ou uma pessoa que é de uma igreja, mas ele ouve só a direção de pastor de outra igreja que ele não faz parte. Isso, meu amado, é muito errado. Então, é complicado. Alguns lugares é um líder, é uma pessoa dizendo que ele é ensinado por pastor de outra igreja.
Isso é errado. Por quê? Se você está aqui, o seu líder, ou discipulador, ou pastor, tem que ser daqui. Então a igreja que você faz parte, meu amado, o líder, o seu pastor, tem que ser da igreja que você faz parte. Não tem como você fazer parte de uma igreja A e a pessoa que você mais ouve ou só aceita orientação é da igreja B. Não tem como isso acontecer, meu amado. Isso aqui é inviável. Consegue entender? Não há como resistir isso. Tem que estar aqui também. Consegue entender? Então eu não posso admitir, por exemplo, que o meu líder, um líder da minha igreja, ele seja líder aqui da minha igreja, mas ele é discipulado por um pastor de outra igreja. Não, está errado isso aí. Isso é muito errado. Eu sou o obreiro da igreja e ele vai se aconselhar com o pastor de outra igreja? Não. Eu não aceito. Ou ele é meu líder e aceita a minha direção, a minha orientação, ou ele vai para outra igreja. Como já aconteceu muitos aqui na igreja. Teve outros aí que foi embora para outra igreja, não aceitou, não, vai para outra. Simples. Mas o que não dá é para ficar aqui sendo discipulado por outra pessoa, de outra igreja que não é a nossa. Não tem condições. Não há uma conformidade nesse negócio aqui. Imagina isso. Você trabalha numa empresa, mas quer receber o salário de outra? Aonde isso é possível? Ou você tem estudo para trabalhar num cargo e você quer ganhar o salário de outro cargo? Não dá, meu amigo. Não tem condições. Consegue entender? Não tem como admitir. Isso é um negócio inviável. Isso é o quê? Isso é confusão no meio da igreja. Não dá para trazer confusão. É como uma mulher casada que ela recebe dinheiro de outro homem. Outro homem sustenta. Oxe, que negócio doido é esse? Pode acontecer? Pode, amado. Mas isso é totalmente confusão. Isso é um espírito de confusão. Consegue entender? Então é plantar duas sementes no mesmo campo. Então tudo isso é confusão. Isso é Torre de Babel. Consegue entender? Confusão é Babel. E o resultado de Babel é separação e perda da unidade. Então, meu amado, não tem como. Ou você é daqui, o seu líder é daqui, ou você é da igreja que você faz parte, o seu líder é da mesma igreja que você faz parte, o seu pastor, você ouve o pastor da sua igreja, ou, meu amado, não dá para você pegar entendimento ou coisa de outra igreja. Consegue entender? Ou você é daqui, ou você é de outra. Não dá para você fazer a mesma coisa. Está aqui e está em outra. Não tem condições disso. Então você tem que pensar nisso, ok? Então a confusão na palavra de Deus é caos. Deus não pode agir no meio do caos, no meio da confusão, ok? Não há como agir no meio do caos. Evidentemente, eu não estou dizendo que você não possa aprender com outras pessoas, amém? Você pode aprender, meu amado, e você pode e deve aprender com muitos outros irmãos, mas só pode ser discipulado, meu amado. Você apenas deve aceitar orientação, exortação ou direcionamento na sua vida apenas de uma pessoa só, de um pastor só. Não tem como você ouvir eu falar na sua vida e você ouvir outro pastor também falando na sua vida. Uma hora vai causar conflito. Consegue entender? Então não faça isso. Isso é confusão, ok? Então, se você tem ouvido, deixa eu voltar aqui. Não adianta ter pessoa conosco que são discípulos de outras pessoas. Não pode haver entre nós pessoas que são seguidoras de outras visões. Se o discipulador não está aqui, então vá para onde ele está. Por exemplo, que eu falei no começo, meu amado, se você faz parte da Ibabe São José, aqui há uma maneira de ser. Não vem falar para mim a maneira que você era na outra igreja, que eu vou falar para você, irmão, então fica lá na outra igreja. Porque aqui nós temos uma visão. E aí você vai ter que se adaptar à visão. Não é a visão que se adapta a você. Consegue entender? Nós temos um cronograma, nós temos a maneira. Então, meu amado, jamais a igreja ela vai se adaptar conforme a pessoa. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem assim, mano. A pessoa chega para mim e fala, Breno, eu não consigo assistir a live, ou eu não consigo vir para o culto às 8 da noite. Se o culto fosse às 9, eu até conseguiria. Você acha que eu vou mudar o culto da igreja por causa de uma pessoa? Não tem como, meu amado. Consegue entender? Ah, Breno, não dá para fazer um pouquinho mais cedo o culto porque eu preciso ir embora? Não dá, meu amado. É assim. Não tem como, por causa de uma pessoa, você mudar a estrutura de toda a igreja. Então, não tem como, meu amado. Então, você vai ter que se adaptar. Então, por exemplo,
Vou te dar outros exemplos. Célula. A célula é aquele horário. Não dá para me fazer cada sábado a célula de um horário. Cada terça a célula de um horário. A célula de terça é 8 e a célula de sábado é às 8 também. Então não dá para você mudar o horário. Ah, hoje o irmão não vai conseguir vir mais às 8. Ah, vamos fazer às 9 para dar tempo dele chegar? Não, irmão, não tem como isso. E os visitantes que já estão lá na igreja? É aquelas pessoas que chegam mais cedo lá? Não tem como, meu amado. CME, irmãos. Irmãos, o Wesley, na época que nós estávamos no Sião, o Wesley fazia faculdade. Ele nunca conseguiu fazer o CME, porque ele estudava e trabalhava. Ele esperou, meu amado, ele acabar a faculdade para fazer o CME. Mas o CME não se adaptou a ele. Consegue entender? Assim como não se adapta a outras pessoas, meu amado. É um horário, é aquele horário. Eu posso dar aula aquele horário, não dá para dar aula mais tarde. Vai ser aquele horário. Não dá para fazer de outro horário, então quando você puder, você faz outro horário, meu amado. Entende? Então, CME, meu amado, se você quer aprender, você vai fazer. Se não, meu amado, fica aí. Mas as dúvidas que você vai ter na sua vida, se você fizer o CME, você vai ter, você vai entender, vai ter um entendimento. Então não tem como nós adaptarmos toda a igreja por causa de uma pessoa, irmão. Ah, mas eu não consigo chegar na hora do culto. Chega na hora do amém, meu amado. Mas vá, pelo amor de Deus. Vai ouvir lá, receber a bênção apostólica, mas vá. Mas esteja lá, meu amado. Consegue entender? Agora, não dá para mudar um horário por causa de uma pessoa, irmão. Isso é inviável. Entende? Então, não tem como. É aqui, tem que ser aqui. Se você está nessa igreja que você está hoje, você tem que seguir lá a sua igreja lá, meu amado. Não dá para a igreja se adaptar a você, ok? Então, se você tem vindo à nossa igreja, se você tem vindo nos nossos cultos, não presenciais lá na igreja, mas se você tem acompanhado as nossas lives, meu amado, para aprender, até se diz meu discípulo, mas você está ligado a outro pastor, a outra localidade, eu quero dizer para você que você está fazendo algo muito importante e muito sério. Consegue entender? Então aqui eu ministro, irmão, para edificar a sua vida, amém? É uma palavra para edificar a sua vida, mas eu não sou o seu pastor. Se você não faz parte da Ibabe São José, eu não sou o seu pastor. Se você já tem uma igreja que você faz parte, eu não sou o seu pastor. Então se você precisa de conselho, você tem que procurar o seu pastor, amém? Eu nunca aconselho pessoas de outra igreja, jamais. Nem que seja a mesma Água Viva, mas por exemplo de outro bairro, eu não aconselho ninguém. Eu aconselho o pessoal da Ibabe São José, ok? Mas se você é uma pessoa que não tem igreja, você ainda está procurando uma igreja, sinta-se à vontade no nosso meio. Quando vier o culto presencial, vá lá nos visitar. Se você gostar, fique lá, amém? Mas aceite a direção de uma pessoa só. Não fique na igreja que você está, mas pegando ensinamento igual a outra. Igual uma pessoa uma vez veio me perguntar se pessoas de outra igreja poderiam participar do nosso CME e CTL. E eu falei, não quero. Não tem como. Se uma pessoa é de uma igreja e ele quer pegar conhecimento bíblico da minha igreja, é uma confusão. Porque lá é uma visão, aqui é outra. Ele vai querer levar coisas daqui que ele gostar, vai levar para lá. E aí ele vai causar o quê? Confusão lá no meio com o pastor dele. Vai falar que a culpa é de quem? Vai falar que a culpa é da ovelha? Vai falar que a culpa é do obreiro que está permitindo isso e está pescando em outro aquário. E eu não pesco em aquário de ninguém, meu amado. Então, há confusão? Pode haver confusão, irmão. Então não aceite isso, ok? Você está tentando edificar uma obra dentro de uma obra. E isso não pode acontecer. Uma igreja dentro de uma igreja. Então não tem como ter duas visões, dois pensamentos, ok? Se a sua visão, se a sua igreja segue uma visão, segue a visão dele lá. Não tenta colocar a visão que nós acreditamos aqui na sua igreja que você faz parte lá, que não seja Ibabe São José. Não tente plantar em outro lugar, porque você vai estar edificando, plantando uma semente, duas sementes no mesmo terreno, vai estar aqui abrindo uma igreja dentro de outra igreja. E aí, infelizmente, você vai estar muito errado nisso, ok? Então não faça isso jamais. Tudo isso é confusão que vai resultar em divisão. E sem falar, meu amado, que isso é prostituição espiritual. Você não sabe em que lugar que você fica, você pega a coisa de todo mundo. Você me ouve hoje, amanhã você ouve fulano, depois ouve ciclano, e você não aceita a orientação de ninguém e faz o que quer. Isso é prostituição espiritual, irmão. Então ou você aceita uma direção, aceita uma visão e fica naquela igreja que você está, que você se sente bem, ou se você não se sente bem na sua, procure uma, mas que você fique ali só naquela. Uma só. Amém? Então, por fim, o último preço a ser pago, eu falei 3 preços, amém? O terceiro é esse.
O preço a ser pago pela unidade é entender que você não determina a visão da sua igreja local. Teve uma certa vez, eu até quero contar esse testemunho, houve uma vez nós íamos multiplicar na nossa igreja, amém? Ia haver uma multiplicação na nossa igreja, isso era até com jovens, ok? Nós íamos aí, os jovens ia multiplicar. E aí o que acontece? Houve uma mãe, uma pessoa, que chegou para mim e falou assim, vai haver multiplicação? Eu falei, vai. E aí essa pessoa falou assim, mas você vai levantar fulano como líder? E o meu filho? Irmãos, a pessoa está querendo determinar a visão da igreja. A pessoa veio cobrar porque eu não estava levantando o filho dela como líder e eu estava levantando outra pessoa como líder. E qual que você acha que foi a minha resposta, amado? Infelizmente, nessas coisas, meu amado, eu não abro mão. Eu sou bem direto e reto. Quem me conhece sabe. São coisas que eu não aceito. Eu tenho a direção do pastor Basílio. Ele é o meu supervisor de igreja. Então, todas as minhas dúvidas, eu tiro com ele. Então ele fala, é assim, vamos fazer assim. Nós temos uma visão, ok? Multiplicação só acontece quando há frutos. Quando não há fruto, não há multiplicação. Como é que eu vou levantar uma pessoa como líder de célula se ele nunca ganhou ninguém para Cristo, meu amado? Aí fica difícil, sim ou não? Aí fica difícil, fica complicado. E aí eu olhei para essa mãe e falei assim, então, é o seguinte, eu sou o obreiro da igreja. Então, não é você quem manda, não é você quem direciona, eu sou o obreiro. Então, por que você está me cobrando de eu levantar o seu filho como líder, se você não é a responsável pela igreja? Então, o responsável da igreja sou eu. Então, eu determinei, eu avaliei, e a gente levantou como líder fulano que estava crescendo a célula. Entendeu, irmão? Então não tem como você determinar a visão da sua igreja, não tem como você chegar lá e querer alterar a visão da sua igreja. Obreiro, mas eu acho errado que só batizar, a pessoa tem que batizar de novo, se já foi batizado, irmão, é a nossa visão. Consegue entender? Mas eu batizei quando eu era pequeno, tem que batizar? Tem que batizar. Por que não batiza crianças com 10, 12 anos? Porque é 13 anos, na nossa visão fala 13 anos, é 13 anos, meu amado. Não tem por onde, eu não vou mudar a visão da igreja, entendeu? Não tem como determinar, meu amado. Entendeu? Então nós temos uma visão na nossa igreja, nós temos aqui a nossa maneira de sermos igreja. Então a pessoa só vira líder de célula quando ele ganha vida. Porque líder tem que cheirar a ovelha, ele tem que gerar a ovelha. Então, meu amado, se a pessoa nunca levou ninguém para Cristo, ele não traz pessoas para Cristo, meu amado, ele não ganha ninguém para Cristo, como é que ele vai ser líder de célula? Todos os líderes que nós demos liderança, e houve muitos na igreja, pessoas quando você dava a célula na mão dele, meu amado, teve líder que matou 3 células. Eu dei 3 células na mão de um líder, o líder matou as 3 células. A célula acabou. Porque não foi ele que gerou. Consegue entender? Então, não tem como você levantar líder dando célula. Tem que gerar, meu filho. Então, você quer ser líder? Você tem que gerar pessoas, filho. Você tem que trazer quem você quer para sua célula. Ganha ele para Cristo, que você vai cuidar dele. Até ele avançar na obra. Até ele virar o seu líder em treinamento. Você vai cuidar dele, meu amado. Só que você tem que ter esse pensamento. Eu preciso ganhar vidas. Entendeu? Não é por amizade. Não é não, meu amado. Não tem negócio de amizade, não. Eu não sou obreiro ainda, meu amado, eu estou há 4 anos na Embaixada de São José. Eu não sou obreiro ainda porque não houve crescimento na nossa igreja. A nossa igreja não cresceu a um certo ponto, a certa quantidade de pessoas, porque nós ainda não somos nenhuma nós somos uma micro-igreja. Nenhuma congregação nós somos ainda, que uma congregação é uma igreja com pelo menos 45 pessoas. 45 a 50 pessoas, é uma congregação. Nós somos uma micro-congregação. Porque nós não chegamos nem a isso. Consegue entender? Então eu não sou obreiro, eu não sou pastor ordenado, porque eu não cresci a igreja. E não é por amizade, meu amado. Se a igreja não cresce, eu não sou pastor, eu não viro pastor. É a nossa visão. Eu acho errado? Não, eu não acho errado não, eu acho que está certo. Porque tem muitas igrejas, meu amado, que tem 2, 3 pastores dentro da igreja. Só que o pastor não cuida de ninguém. E todas aquelas pessoas que estão naquela igreja é do pastor que é responsável por ela. E os outros pastores ali pastoreiam quem? Ninguém, porque às vezes ele nem ganhou ninguém. Só por amizade? Não, só por amizade não dá para levantar pastor ou líder. Consegue entender? Então não dá para me mudar, não tem como eu mudar a visão, ok? Por isso, não tente mudar a visão dos seus líderes. Os meus líderes, eles têm a visão e eles não mudam a visão.
O líder que muda a visão, eu já falo para ele, opa, você não está falando a mesma língua que eu, meu amigo. Então vamos mudar aqui o negócio, não é isso aqui que eu estou ensinando. Eu já exorto na hora. Então se a sua visão é diferente, você precisa ir para um lugar onde pratique a visão que você acredita. Consegue entender? Se você não acredita na visão em célula, irmãos, da maneira que nós somos, essa visão em célula, você precisa ir para uma igreja que você acredita na visão dela. Porque senão você vai ficar aqui igual perdido, você vai ficar perdido aqui no nosso meio. E essa separação, ela não é divisão. Ela é apenas o quê? Isso é honestidade. É você falar assim, ó, eu não me adaptei, eu vou para outra. Consegue entender? Então a equação da morte, meu amado, é essa, visão mais visão é igual divisão. Eu tenho uma visão, você vem com outra visão, vai causar divisão. Então tome cuidado. Infelizmente, muitos crentes bem intencionados estão sendo usados pelo inimigo para destruírem a unidade quando resistem a ser discípulos dos seus pastores. Consegue entender? Então há muitas pessoas que não concordam, que não ficaram na nossa igreja porque não concordam da maneira de eu pregar. Teve pessoas que não ficou na nossa igreja, irmão, porque ele não concorda, ele não consegue entender como é que eu prego a maneira de ponto, que nem eu preguei aqui com 3 pontos. Eu não entendo essa pregação de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Vai, irmão, vou fazer o quê, irmão? Igreja Batista ela pega por ponto, meu amado. É 3 pontinhos, não tem jeito. É básico aqui de Igreja Batista, é ensinamento. 3 pontinhos ali, meu amado. Então tem gente que não concordou, não ficou, amém, glória a Deus. Ele foi honesto, mas saiu. Consegue entender? Já teve outros que não concordavam com a maneira que eu pregava. E ele achava errado. E aí, meu amado, isso é divisão, porque ele achava errado e falava para os outros que achava errado. O jeito que eu era. E aí, meu amado, isso é divisão. Ensinando uma visão dentro de outra visão. Então, não tem como, meu amado. Isso causa errado. Estão sendo usados pelos inimigos, não estão vendo. Para trazer fofoca para dentro da igreja. Isso aí vai causar divisão? Vai causar contenda no meio da igreja. Então, sendo usados pelo inimigo, estão sendo, mas não percebem. Então, meu amado, receba a visão do seu pastor. Aonde você está plantado, siga a visão do seu pastor, não querer colocar algo diferente. Você faz parte de uma igreja local, seja um com a sua igreja local. Amém? Ame os seus irmãos mesmo naquilo que eles são diferentes de você. Ame o seu pastor mesmo que a visão dele não seja tão grande quanto a sua. Pague o preço de ser um só coração com os irmãos que Deus tem colocado junto com você. Pague esse preço. Não faça algo diferente. Amém? Por quê? Deixa eu te falar uma história. Um homem, certa vez, ele foi visitar um hospício. E o enfermeiro mostrava ele pacientemente ali as instalações daquele hospício, ok? Daquela casa de repouso. Os vários setores que estavam ali. E ali algo chegou ali à mente do homem ali. E ele ficou intrigado com uma coisa, né? Intrigado ali com... Tinha muitos... doidos ali, loucos, né? Havia muitas pessoas que tinham problemas mentais, o número deles era pouco enfermeiro para o tanto de doentes mentais que havia ali. Então, o homem olhou ali e perguntou, vocês não têm medo de que todos esses internos aqui, as pessoas que estão aqui, esses loucos, eles se unam e agridam vocês e fujam daqui? Afinal, olha o número de loucos que tem para vocês. Sabe o que foi que o enfermeiro respondeu? Ah, não, nós não temos medo, porque aqui ninguém precisa ficar com medo. Aí o cara falou, mas por quê? Porque os loucos nunca se unem. Os loucos nunca andam em unidade. Então, meus amados, isso aqui já resume muita coisa. Tem pessoas que gostam de ficar isoladas. Por quê? São loucos. Loucos gostam de andar sozinhos. Loucos gostam de ficar isolados, afastados. Eles não se unem com ninguém. Não seja louco, meu amado. Você não vai conseguir andar nessa caminhada com Cristo sozinho. Não seja louco porque você não vai conseguir avançar com Deus sozinho. Não seja louco porque você não vai conseguir destruir nenhuma obra maligna você sozinho. Porque você não tem poder suficiente sozinho. Consegue entender? Uma pessoa sozinha, ele luta contra um demônio. Mas uma pessoa sozinha, ele não luta contra uma legião de demônio. Consegue entender? Há pessoas que precisam estar junto com você, meu amado. Uma igreja
Uma pessoa sozinha, ele não pode contra um centro de macumba, mas uma igreja, ela pode combater um centro de macumba ali, consegue entender? Entende? Porque é unidade, precisamos um do outro, ok? Então eu sei que é difícil falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível, meu amado, ok? Se fosse assim, o Senhor não nos daria esse mandamento. Na força do Espírito, podemos ser um e então as portas do inferno não prevalecerá. Não haverá resistência, não haverá limites para tudo que nós tentarmos fazer como igreja local. Eu creio nisso. E você está unido nesse mesmo propósito que eu? De querer andar em unidade? Porque há um poder tremendo, tremendo, tremendo. Há um poder imensurável na unidade do corpo de Cristo. Então, se você quer andar em unidade comigo, meu amado, então que nós possamos ter o que Paulo falou, que nós precisamos falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental e ter o mesmo parecer. Consegue entender? São 3 coisinhas simples, meu amado, que não são difíceis de praticar. Pode ser até difícil, mas não é impossível. Não é impossível, ok? Então, se você tem esse mesmo pensamento do que eu quero de fato te chamar para sermos um só corpo, uns com os outros e um só corpo com Cristo. Porque mesmo sendo igrejas diferentes, todas as igrejas de Cristo fazem parte de um só corpo, que é a Igreja Universal do Senhor, que é a igreja que Cristo virá buscar. Nós fazemos parte da mesma igreja, estamos aqui na Embaixada São José, tem a Vila São Pedro, tem Diadema, tem Monte Sião, tem Mauá, tem vários bairros de Mauá, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Aqui do lado da minha casa tem uma igreja que também faz parte do mesmo corpo que eu, meu amado. Que nós somos o mesmo corpo. E qual é? O corpo de Cristo. Amém, meu amado? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós cantarmos um louvor. Porque nós precisamos ser um. Precisamos ser um. Porque Deus nos chamou para termos unidade uns com os outros. Amém? Uns aos outros. É o que Cristo nos chama para ser. Sirva a todos. Você pode cantar isso? Temos um lugar no coração do Pai. Importa que Ele cresça e eu diminua. Sim, Deus, aquele que quiser ser o primeiro, esse de fato é que será engrandecido. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que ele sirva primeiro. É isso que Jesus diz a nós, amém? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração do Pai, temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Esse é o nosso Deus. Unir aos meus irmãos, assim como Jesus. Olha para esse irmão e canta com ele. Temos que ser um. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo que... O mundo só vai crer, irmãos, que nós viemos da parte de Deus, fazemos parte de Deus, quando nós formos um. Entenda isso. Jesus disse isso. Para que o mundo creia que o Pai nos enviou, nós precisamos ser um. O mesmo falar, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Diga para esse irmão, precisamos ser um. Canta com ele. Diga para ele, precisamos ser um. É a vontade de Deus para nós, que sejamos um. Temos que ser um.
como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um, meu amado. Creia nisso. Eu quero que você curva a sua cabeça. Se você quer fazer parte dessa unidade, dessa igreja, da unidade com os seus irmãos, eu quero que você ore agora com o intuito, dizendo ao Senhor, Pai, que eu venha ser um com meus irmãos, que eu venha ser um com a igreja que o Senhor me colocou nela. Se for na Ibabe São José, diga, Senhor, eu quero ser um com os irmãos da Ibabe São José. Se for na igreja que você faz parte, diga isso ao Senhor, Senhor, eu quero ser um com os irmãos da igreja a qual eu faço parte, mas que você venha orar agora. E se você não faz parte de nenhuma igreja, eu convido você a fazer parte, a querer ser um conosco. Estamos aqui para sermos um, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, pela unidade da nossa igreja. Senhor, há um ano atrás, ó Deus, nós éramos, ó Deus, uma unidade, éramos um purê de batata. Nós queremos retomar isso, ó Deus. Nós queremos ser novamente como um purê de batata. Que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, Pai eterno. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos um. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ficar firmes, ó Deus, a estarmos firmes contigo. Porque nós queremos ser um contigo, Deus. Não há, Senhor, outro lugar a qual eu quero estar. Não há outro lugar, Senhor, melhor do que estar na Tua presença. De ser um contigo, ó Deus. De ser um com Cristo, ó Deus. Pois nós queremos ser um. Assim como o Senhor era com Cristo e Cristo era contigo, nós queremos ser um contigo, ó Deus, um com nossos irmãos, ó Deus. Nós queremos amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a sermos um, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nos ajude a sermos um, nos ajude, ó Deus, a termos essa unidade. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, ter esse pensamento, ó Deus. Eu preciso, ó Pai, ter o mesmo falar, o mesmo parecer, a mesma disposição mental, Deus. Do mesmo, ó Pai, dos irmãos da igreja, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Temos que ser um, sim ou não? Temos que ser um com Cristo, um com vocês. Nós temos que ser um, pois foi para isso que Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Estamos encerrando mais uma live. Você não está vendo a obreira do meu lado aqui, porque eu estou sozinho aqui em casa hoje. Mas a obreira está aí, a obreira está lá nos assistindo agora também. Mas que você venha ser um, meu amado. Seja um com a igreja que você faz parte, seja um com os seus irmãos, seja um, meu amado, o mesmo parecer, o mesmo falar. Não sei se você é de outra igreja, de outro prédio de igreja ou de outra denominação, mas seja um lá, meu amado. Seja um com o pessoal da sua igreja, porque o seu dom lá, ele é útil. Você só ainda não exerceu ele lá, mas você precisa exercer o dom que Deus te deu na sua igreja. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Eu sei que eu passei da hora ali. Essa live demorou um pouquinho, me perdoe, irmãos, mas vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado por essa palavra poderosa, ó Deus. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Pai, por cada palavra. Obrigado, Deus amado, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Senhor, o Senhor tem ministrado palavras, ó Deus, que falam nossos corações e que não seja diferente, ó Deus, cada dia que nós venhamos ser como o Senhor, um contigo, assim como o Senhor era com Cristo, e nós queremos ser um também com nossos irmãos em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações estejam em nosso meio, não apenas hoje, nem amanhã, mas que esteja todo sempre. E toda a igreja diga amém, irmãos. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Seja um. Fala para esse irmão aí, seja um comigo, porque eu quero ser um com você, em nome de Jesus. Aleluia. Fica na graça, fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Dá no coração de Deus. Fica na paz, irmãos.